Vamos lá. Bom, gente, esse é o nosso momento, Paço de Camaragibe, território quilombola. Hoje nós receberemos pessoas muito especiais, que têm muito a contribuir com a nossa formação e a nos ensinar. Há 21 anos surgiu uma lei que dizia para a LDB o seguinte, artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse capítulo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros do Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados nos âmbitos de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Hoje é um momento muito especial, 21 anos depois da lei, nós estamos vivendo mais um momento aqui na escola para contemplar esse espaço da diversidade. Só quero dar mais uns dados. Uma pesquisa de inteligência realizada pela Pesquisa e Consultoria Estratégica IPEC, feita em 2023, diz que a cada 10 pessoas que relatam ter sofrido racismo no Brasil, 4 foram vítimas dessas violências na escola. 2.000 pessoas foram ouvidas. 38% das pessoas ouvidas disseram que sofreram racismo na escola. 29% no trabalho. 28% em espaços públicos. 18% em estabelecimentos comerciais. E 11% sofreram racismo em ambiente familiar. 81% das pessoas que foram entrevistadas afirmam que existe racismo no Brasil. A gente vai falar sobre isso também hoje. Queremos convidar aqui a liderança do Bom Despacho, Luiz Fernando. Os aplausos para ele, por favor. E aí, Luiz, no momento da sua fala, você fica à vontade para ficar em pé, como você preferir, tá bom? Ou ficar sentado também de boa. E nós vamos receber também aqui o pai Beto de Oiá. Por favor, pai Beto. Palmas para ele. Junto com ele estão pessoas da nossa comunidade escolar aqui da escola, Tainá, da nossa cozinheira, merendeira, e a Sandra, nossa aluna. Palmas para ela também. Vai ter momento que vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem, tá certo? Nós vamos primeiro ouvi-los e depois vocês levanta a mão, a gente vai fazendo uma ordem de quem vai fazer a pergunta primeiro. Eu acho que se Esther puder organizar essa lista de... Não, a Esther tem perguntas para fazer. A Esther tem perguntas para fazer. Eu vou ver aqui uma pessoa que vai fazer essa lista de ordem de fala, tá bom? Professor Denis, eu gostaria que você desse uma fala para passar a palavra para o Luiz Fernando do Bom Despacho. Em seguida, a gente vai ouvir o pai Beto. Bom dia. Eu gostaria de falar agora, nesse momento, em homenagem à escola e em homenagem ao Ferva, para que a gente sinta muito orgulho desse projeto, porque é um projeto que está ganhando muitas premiações, todos sabem, e é muito bonito ver que é um projeto de integração. Paço de Camaragibe, a escola Ambrósio Lira está se expandindo, está sendo exemplo, tendo esse projeto à frente, a nível estadual e a nível nordeste. Então, e a nível nacional. Então, nós precisamos sentir orgulho dessas produções.
Sentir orgulho do trabalho, sentir orgulho de quem está participando e sentir orgulho desse momento, que é um momento de debate e é um exemplo do que a escola representa. Essa imagem, por si só, ela diz. O que significa essa imagem? É uma imagem circular, onde o diálogo está posto, onde você pode tirar dúvidas, fazer perguntas, conhecer sobre o outro. E isso está acontecendo no Paço de Camaragibe. E é importantíssimo sentir orgulho dessa identidade. Você vai conhecer a história e a autoestima da cidade. Ela é elevada. Você está fazendo parte de algo grandioso. Então, sinta orgulho desse momento. Respeite e valorize, porque é algo incrível que está acontecendo. Às vezes a gente não tem dimensão e o valor vem de fora e a gente precisa valorizar internamente. Então, uma salva de palmas para a escola, para todos. Uma salva de palmas principalmente para o Ferva e o grande professor, exemplo e inspirador, né? Que é o professor Bruno. Então, parabéns a todo mundo. E assim, passamos para Luiz Fernando, que é representante da comunidade Bom Despacho. Bom dia, pessoal. Me sinto honrado em participar aqui do FERVA, a convite do professor Bruno, né? Acho que é um momento ímpar para todos nós. Temos um conhecimento maior sobre as comunidades quilombolas da nossa cidade, né? E é algo bastante importante, porque acredito eu que a maioria de vocês não tem a noção, ou pelo menos não tinha o conhecimento que aqui em Paço de Camaragibe temos duas comunidades quilombolas, que é Povoado Bom Despacho e a comunidade de Macuca, de Perpétua. Eu meio que confundi os nomes, porque enquanto representante da área norte de Alagoas, das comunidades quilombolas, Macuca, por fazer parte também desse trecho, né, dessas comunidades, eu acabo sempre confundindo. Mas aqui em Paço de Camaragibe a gente tem duas comunidades quilombolas, que são Bom Despacho e Perpétua. É isso. Obrigado, Luiz. Vamos passar a palavra para o pai Beto, para se apresentar. Depois a gente faz a Tainá, a Sandra também, se tiverem vontade. Depois a gente começa a fazer rodadas de perguntas, tá certo? Eu queria convidar o professor Cabelinho para vir para aqui para frente. Daqui a um tempinho, certo? Estejam à vontade para sentar aqui a hora que quiser, já foram buscar a cadeira, certo? Vamos ouvir pai Beto. Bom dia, né? Eu acho que é bom dia, viu? Antes de mais nada, eu queria agradecer por essa oportunidade que a gente tem. Eu me refiro à religião de Candomblé, da gente poder falar um pouco e desmistificar muita coisa negativa que se tem em relação à religião de matriz africana. E quando eu falo da religião de matriz africana, eu estou me referindo ao candomblé. Eu não sei se algumas pessoas ainda não sabem a diferença entre candomblé e umbanda. O candomblé ele vem da África, por isso que é matriz africana, os costumes são africanos. Da mãe África, vem de lá, vem trazendo os seus dogmas e as suas tradições. E já a umbanda é uma religião que carrega também a sua ancestralidade com base, não no espiritismo, mas a base no candomblé, né? Mas numa matriz brasileira. Isso traz para o candomblé, no Brasil, a presença dos orixás e de Exu Orixá. Aí nós resumimos o que é o candomblé, que começa com Exu, aí daí vem os orixás Ogum, Odé, Obaluaê, Nanã, Xangô, Iansã, a famosa Iemanjá, que todo mundo conhece, né?
e Oxalá. Fora isso, 470 por aí, outras divindades do panteão africano. Aqui no Brasil, aí nós temos a Umbanda. A Umbanda, ela vem trazendo caboclos e guias. A Umbanda tem muito a ver com a mistura do espiritismo, vamos dizer assim. E particularmente eu posso dizer que o candomblé tem a ver com a questão espiritual, não espírita. É uma das perguntas que algumas pessoas me perguntam se eu sou espírita. E não, eu não sou espírita. Eu sou candomblessista. Agora, no meu particular, na minha pessoa, eu, Beto, eu trago o espiritismo por questões de infância, questões espirituais, mas muito particulares, entendeu? Então, o candomblé ele vem de uma religião espiritual, porque tudo é baseado no além, no oculto, no místico, mas não é uma religião espírita. O candomblé é uma religião de tradições. Seguimos tradições que vêm da Mãe África e que muito antes do candomblé existir como candomblé no país brasileiro, no país do Brasil, já existia na Ásia, por exemplo, e em toda a África Central. É isso, né? Pai Beto, vou fazer uma pergunta, certo? Que é o que ronda o imaginário de muita gente. Eu queria que o senhor respondesse. Existe diabo no candomblé? Para falar do diabo, nós temos primeiro que entrar na questão da cultura. Entrando na cultura, a gente vai entrar... É porque me falha agora a palavra, para que eu diga sem que ofenda, mas eu não estou falando desse momento. Eu estou falando do Brasil em si. A questão, para entrar na questão do diabo, tem a questão é porque está me falando a palavra, me refiro à ignorância. Porque quando a gente aqui, comumente falando, a gente fala de ignorância, você é uma pessoa ignorante. A gente remete a palavra ignorância à pessoa arrogante, à pessoa bruta nas palavras. E a ignorância que eu estou falando é a questão cultura. A ignorância no sentido de conhecimento. Não, o candomblé não traz a figura do diabo. Não. Gente, ouviram? É muito importante essa fala. Não existe diabo no candomblé. Não tem essa questão. Por exemplo, se você chega para um africano, angolano principalmente, porque quando eu falo da religião do candomblé, de uma maneira bem chula e de uma maneira bem simples, vamos exemplificar como uma árvore com os seus galhos. O candomblé é a árvore, é a matriz, é a raiz. As árvores são suas ramificações, suas maneiras de culto. Por exemplo, eu cultuo 9 orixás apenas no meu centro, na minha casa. Mas eu conheço outros babalorixás que cultuam 21 orixás, o que daria para mim muito trabalho, diga-se de passagem. Mas pela questão cultural e a questão da ignorância, se mistura o personagem diabo, que vem diretamente da cultura cristã, católica, apostólica, romana, que aí há uma diferença. Eu, como candomblé, não sou católico, mas eu, como umbandista, sou católico. Há essa diferença. Nós do candomblé não trazemos tradição nenhuma com o catolicismo. E há um equívoco muito grande que se coloca dentro do candomblé, por exemplo, a figura de São Jorge. Você chega nas casas de candomblé, se tem a cultura, se tem a imagem e até o zelo por São Jorge, um santo da Capadócia. Então, e se diz que São Jorge é Ogum dentro do candomblé. Existem tradições que cultuam São Jorge como Ogum. Assim como com Nossa Senhora Aparecida, se cultua como Oxum dentro do candomblé. E assim como Nossa Senhora das Graças,
como Iemanjá, ou Ave Maria como Iemanjá. E isso não tem dentro do candomblé. Então, assim como não tem essas figuras católicas dentro do candomblé, não poderia, por sua vez, ter a figura do diabo. Porque o diabo é um personagem católico do cristianismo, onde tem Deus, se tem diabo. E o candomblé, nós estamos se referindo a deuses. Deuses que vêm se arrastando ao longo da história de uma cultura egípcia. Eu não seria candomblessista hoje se eu não trouxesse os deuses de Afrodite, os deuses egípcios da época. Porque se você pegar pela história, pela base do candomblé, você vai ver ritos dentro do candomblé que se tinha na Mesopotâmia antiga, que se tinha no Egito antigo, que se tinha em Israel antigo, até no tempo dos príncipes e do rei mais famoso, que seria Salomão. Ele fazia cultos que se tem hoje ritos dentro do candomblé. Então a figura do diabo não existe. Existe para o cristianismo, ele existe, é real. Eu não desmereço, porque eu passei 19 anos na igreja evangélica, mas eu tinha um chamado, e não tinha como você ficar num local onde você não é chamado para isso. Não sei se eu fui claro. Bom, eu acredito que a fala dele agora foi bastante esclarecedora, e eu queria fazer uma pergunta agora, Pai Beto. É o seguinte: eu acredito que você, no caso do senhor, vê de maneira recorrente, de maneira óbvia, que a religião em si, na concepção de muitas pessoas, acaba deixando estigmas, problemas relacionados ao preconceito, de maneira direta falando. Você, no caso, eu quero falar você, perdão, vendo esse estigma que é colocado na sociedade, você vê que isso é colocado de maneira tipo, questões familiares que trazem isso por causa da religião, citando o cristianismo, mais ou menos isso. Você acredita que esse estigma é perpetuado em si pela falta de conhecimento mesmo, ou porque as pessoas não se permitem abrir para saber acerca disso por medo? É medo ou, de fato, sabe, se distancia em si? Eu acho que as duas coisas. Vamos dizer, você está à noite no meio da rua, aí tem um pai de santo lá, no meio de uma encruzilhada, você corre. Ai, vamos fingir que não. Eu mesmo cortaria Vai que o caboclo queira puxar nos meus cabelos, né? Então tem muito a ver com o medo com o que se prega. O diabo. Abre aspas. Não existe o mal dentro da religião do candomblé? Existe. Assim como existe o mal na religião católica, assim como existe o mal no cristianismo, entendeu? A gente sabe por A mais B, de inúmeros abortos que é feitos dentro dos conventos. É do Espírito Santo aquelas crianças? Não, todo mundo aqui sabe como é que faz uma criança. Se não souber, tem um professor para ensinar. Né? Acontece. Tem a ver com a religião evangélica, tem a ver com o cristianismo? Não, tem a ver com a pessoa. Né? E também, essa é a questão do medo. E também tem muito a ver com o que se prega. Entendeu? É macumbeiro, é do diabo. Aí essa parte de que não existe diabo, já quebra esse negócio aí. Porque eu não tenho um diabo, eu não cultuo um diabo. Eu não sei nem quem é, na verdade, assim. Eu nunca tive encontro com ele, eu nunca trabalhei para isso. Agora, o mal existe dentro de mim. Eu conheço pessoas, e rapidinho, já me chegaram pessoas me oferecendo muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Eu quero que o carro de fulano de tal bata. E por quê? Porque eu vou ficar com tudo. Entendeu?
Eu tenho uma filha de santo que ela mora na França. Então, o que acontece? Dentro do candomblé, o problema maior, eu gostaria de dizer isso, eu precisava, eu não conseguiria sair daqui sem dizer isso. O problema maior do candomblé, além do preconceito, além disso tudo, é a fantasia. Ah, vem a fada, é a pombagira. Ela tem aquele poder. Traz o homem em 3 dias. Eu estou separado há 5 anos do homem que eu amava. E essa pombagira não trouxe. Se tiver de fazer por você, por mim, se tiver de fazer por você e fazer por mim, não é melhor que faça por mim, porque eu já estou dentro? Então tem muita questão dessa fantasia do milagre, não do milagre, o milagre é coisa cristã, assim, do mágico. E não tem, existe muito a causa e efeito. Muita coisa você vê, porque você está mexendo com o espiritual. E o espiritual, ele não está na religião. O espiritual está dentro de você. O ser humano, por natureza, ele tem a necessidade de adorar. O ser humano foi criado para adorar. Ele foi criado, Deus, Olorum, Obatalá, Oxalá, Alá, Jeová, o nome que nós demos ao Santíssimo, ao Sagrado, ele colocou dentro de nós o desejo de adoração. A gente nasce para adorar. Entendeu? Só que uns adoram a Cristo Jesus. Aleluia, glória. Outros, agora, quando você for adorar a Cristo Jesus, adore de verdade, seja honesto. Seja honesto com os seus princípios, com a sua verdade, com os seus sentimentos. Outros adoram Oxalá. Eu adoro Yansan, ela adora Oxalá, ela é filha de Oxalá. Os muçulmanos adoram Alá. E aí, sucessivamente, o ser humano é criado, tem a necessidade de adoração. Entendeu? Agora, onde eu coloco a minha adoração e o que eu faço disso, diz muito respeito a quem eu sou. Agora, na minha cultura, tem a ver com quem eu era. Porque a gente vem trazendo de outras vidas muito do que a gente é hoje, que é o que a gente chama hoje de personalidade. Não sei se eu fui perfeitamente claro dentro da sua pergunta. Bom, como o Bruno falou, ele ia deixar aberto para a pergunta. A gente tem a nossa primeira pergunta, que vem de Vitória. Vitória, fique à vontade. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que existe na mente de muitas pessoas e que ecoa muito dentro da minha cabeça. É possível pessoas que não são da religião ou que não vão a um terreiro, não sei se é certo falar assim, incorporar algum santo, algum herê? É possível? É uma boa pergunta. Aí nós estamos falando de dons. Como eu disse, eu já fui evangélico. E tenho muito da Bíblia. E uso muito da Bíblia. Eu uso muito. Eu acho que a palavra bíblica, ela tem muita força e muita verdade. O problema da Bíblia é a interpretação. Como qualquer coisa. Então, a manifestação, ela tem que ter, primeiro do que tudo, entendimento. Mas eu entendi o que você quer dizer. É de pessoas que não têm entendimento porque nunca passaram, nunca foram. O que acontece para essas pessoas que se manifestam são o que a gente chama de encosto. Só que encosto seria a palavra pejorativa disso aí. Acontece. Agora, eu particularmente tenho o cuidado de analisar se aquela manifestação tem a ver com trauma, se tem a ver com trauma, me refiro a problemas infantis, se tem a ver com uma questão psicológica. Eu sou uma pessoa muito aberta. Se você procurar saber assim, pesquisar, características dos filhos de Yansan, eu não tenho nada a ver com Tainá. E ela sabe, eu não tenho nada a ver com Tainá, nada a ver com a Mica, no sentido de personalidade. Eu sou filho de Yansan, eu sou 880. Para mim, ou é ou não é. Entendeu?
Aí você pesquisa características dos filhos de Yansan, vai trazer muito essa coisa sanguínea, essa coisa olho no olho, essa coisa que ou é verdade ou é mentira. Então, para uma manifestação, eu acredito no dom, a pessoa nasce com aquilo, e isso seja em qualquer lugar. Eu não estou aqui para exaltar o candomblé e diminuir e regredir o evangelho. E abre aspas, eu fui na Santa Casa, me permita contar esse trecho, eu fui na Santa Casa e eu estava de jeans, normal lá, esperando para ser chamado para encaminhar uns exames. E uma senhora me parou, eu saí para fumar. Uma senhora me falou, menina, como é teu nome? Vitória. Ela me contou, ela só faltou dizer o que eu tinha comido antes de sair de casa. Mas ela estava com uma Bíblia, que eu conheço de Bíblia. Eu já li a Bíblia 19 vezes, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque eu tinha a pretensão de ser pastor, enfim. Ela leu tudo, ela me contou coisas que não tinha como não vir de Deus, do diabo, do Oxalá dela. Não tinha como não ver. Então, eu acho que tem muito a questão do dom. Você nasce com aquilo. Agora, eu particularmente analiso isso que eu lhe disse. A questão psicológica influencia muito. Porque você vai ver aí, MC Cabelinho, filho de Oxóssi com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Está muito na mídia e está muito na moda você ser pai de santo. E você vê outra, hoje em dia, uma pessoa corta uma galinha, já está lá, eita, que a coisa melhorou, com uma galinha, ou com um bode, ou com uma cabra. Entendeu? Não se tem mais tradição, não se tem recolhimento para orixá. A religião, dentro da religião, está deixando a desejar. Mas eu acredito, sim, que possa acontecer dentro dessas condições. Tá, agora é um caso mais particular, uma questão minha, dentro de licença. A gente vê na Bahia, por exemplo, o forte atabaque, a percussão de matriz africana em músicas. Isso é recorrente, por exemplo, no carnaval. Muitas pessoas, não estou dizendo aqui, tá? Muitas pessoas acabam tendo um certo estigma, um preconceito com a musicalidade de origem africana, mas curte de boa um axé no trio elétrico. O que você acha acerca disso, dessa falta de conhecimento direcionada a isso? É realmente falta de conhecimento. Quando a gente é criança, a gente quer assim, tirei o Paulo, mas o gato não, Dona Chica. Dona Chica é uma preta velha e muito velha do movimento Congo da África. Quando se diz atirei o pau no gato, é porque toda vez que a Dona Chica estava fazendo a macumba, o gato dela vinha atrapalhar. Ela metia o pau no gato. Agora, eu que sou do candomblé, eu sei disso. Mas você que não é, você canta em casa tranquilamente. Tem até uma outra cantiga que a gente chama de toada. Tá bem famosa. O menino de... Vai. A vovó vai deixar... do candomblé. Então, eu acho que essa questão aí é apenas falta de conhecimento. Apenas falta de conhecimento. Porque também existe, do jeito que existe o movimento gospel, existe um movimento, eu poderia quase que gospel, dentro do candomblé. Você tem músicas que se canta aí no mundão e pertence a Exu, pertence a Pombagira, entendeu? É isso. É só falta de conhecimento. A gente não pesquisa o que aquela música está querendo dizer. É como o inglês. Eu mesmo não entendo nada de inglês, né? Aí se tiver algum professor aqui que queira me dar umas aulas de graça, eu tô aí. A gente pega umas músicas de Whitney Houston, no meu caso, né? Que hoje em dia tá todo mundo na base do
do MC Cabelinho. Mas vamos lá, eu que tenho 60 anos, a gente pega uma música em inglês, a gente não sabe nem o que está dizendo, mas a gente se derrete naquela música. Né? Pode ser que esteja xingando a minha mãe, mas a gente está cantando Rose and Love You, né? Então tem muito a ver com falta de conhecimento, não tem quem explique. Não tem esse momento que essa escola tem para levar e para quebrar esse preconceito, porque não deixa de ser um preconceito, né? Eu já levei pedrada na rua quando eu saía assim. Eu só não sabia de onde a pedra vinha, mas eu já levei. Então, e olha que o lugar que eu moro tem 3 terreiros depois do meu. E eu já levei, assim. Entendeu? É muito da cabeça, né? Eu acho que da pessoa, né? Certo, dando continuidade às perguntas, agora Gustavo. Bom dia. Você já sofreu algum tipo de preconceito ao entrar em um estabelecimento? Como você se sente para lidar? Como você lida com os olhares de indiferença e preconceito do seu dia a dia? Quando você pergunta se eu sofri preconceito em um estabelecimento, você está se referindo ao candomblé? Ainda está abstrata a pergunta, eu vou tentar entender. Preconceito em relação, por eu ser do candomblé? Ah, tá. Não, em relação ao candomblé, é porque eu particularmente, eu preciso dizer que é assim, o candomblé, infelizmente, está vendendo cada um a sua panela. Como eu lhe disse, eu sou de Ançã, então para mim o negócio é bem rasgado. Você não me pergunte se você não quiser saber. Sou bem rasgado. E eu sou um pouco o avesso da religião. Eu tenho lá até, inclusive, pais de santo que não se dão muito comigo. Não que eu seja chato, isso ou aquilo. É porque para mim o que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Então tem muita fantasia, tem muita coisa que não existe. Por exemplo, eu não vejo necessidade da Tainá, você trabalha aqui, né? Você vir para cá com torso na cabeça, guia no pescoço, saia de baiana. Eu não vejo essa necessidade de que ela venha para cá assim, porque aqui não tem nenhum terreiro. Ela não veio aqui acender nenhuma vela, cultuar nada. Então, eu evito. Eu poderia dizer que nunca sofri esse preconceito, porque eu não vou caracterizado, o que inclusive agora eu nem queria vir. Eu queria vir só com um pano na cabeça e as guias. Eu não me comporto, eu não me coloco em uma situação onde eu possa sofrer esse preconceito. As pessoas entendem que eu sou do candomblé pela minha firmeza com o meu santo, que é o meu anel. Então, mas só vai conhecer isso quem é do candomblé. Às vezes eu estou no canto e alguém chega e diz, bença, pai, que eu nunca vi a pessoa. Mas não, nunca sofri sobre isso. Eu já sofri preconceito em relação à minha opção sexual. Em mercadinho eu já sofri. Entendeu? Mas eu coloquei a pessoa no lugar, porque se ela está incomodada comigo, é porque ela está querendo do que eu. É tipo assim. Mas sobre o candomblé, não. Bom, dando continuidade, Denis. Eu queria fazer uma pergunta para o líder comunitário do despacho, né? Eu sou professor de filosofia e eu toco muito em questões sociais nas minhas aulas. E eu gostaria que você falasse da sua experiência como um líder comunitário, que é uma figura política, né, de uma comunidade política, que eu digo assim, a voz daquela comunidade, né? Provavelmente a comunidade deve ver uma organização na sua figura para lutar por algum direito, para reivindicar alguma coisa que a comunidade precisa. Queria que você falasse da importância de um líder ou de uma associação numa comunidade para que as coisas sociais ou os direitos sociais comecem a acontecer naquele lugar. Uma ótima pergunta.
Vamos lá. Eu estou líder da comunidade do povoado Bom Despacho desde 2009, que foi quando a gente começou a se auto-reconhecer enquanto quilombola, e foi quando também a gente teve, por parte da Fundação Palmares, o auto-reconhecimento enquanto quilombola. Só que, assim, você me fez uma pergunta, qual a importância, né? A importância é a seguinte: quando se tem organização, quando você tem apto a ser líder, e olha que eu vou dizer a você, muitas das vezes eu tentei desistir, muitas das vezes, para mim, foi um fardo muito pesado, mas eu perseverei e continuei a luta. A gente passou de 2009 até 2017 sem o estatuto e sem as normas, a lei, né, a organização da associação. E mesmo assim a gente conseguia se autoajudar. Como assim? Participando de reuniões, reivindicando direitos. Através da minha liderança, enquanto presidente da associação, eu pude participar de quase todos os conselhos de paz com Maragibe. Hoje, eu só não faço parte do conselho da escola, né, escolar, e nem do tutelar. Mas conselho de saúde, eu faço parte. Conselho de assistência social, eu faço parte. Conselho do CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, eu faço parte. De Segurança Pública do município, até então acho que está desativado, mas eu fazia parte. Conselho do Turismo e Meio Ambiente, eu faço parte. Do Conselho de Cultura, não, porque ainda não foi criado. Então, assim, é importante estar à frente da associação, mas também participar de tudo o que me é colocado. Enquanto conselheiro do Pátio do Camaragibe, eu consigo trazer a assistência social para a comunidade, como a gente já teve ano passado mesmo, a gente teve 3 ações com a Secretaria da Assistência, onde a gente fez o cadastro e os recadastramentos do Cade Único Quilombola, que a gente tinha essa necessidade de cadastrar as famílias que não tinham como vir do Bom Despacho para o Passo. Aí, às vezes, a pessoa pergunta: oxe, Fernanda, mas o Bom Despacho bem ali, não tem como vir. Hoje eu estou numa luta muito grande nessa questão de transporte, porque a passagem do Bom Despacho até o Passo, ela está custando R$10, R$10 para ir, R$10 para voltar, entendeu? Então dá R$20. Então, se eu tenho como vir com um filho meu, ou uma mãe, ou um pai, então eu vou gastar o quê? Eu vou gastar R$40. Então, o que foi que eu fiz? Vamos fazer uma ação lá no Bom Despacho. Isso a gente fez em 3 vezes, né? E conseguiu cadastrar a maioria das famílias enquanto quilombola no povoado. Além disso, hoje, enquanto liderança, eu consigo acessar outros meios. Eu consigo acessar a gestão, ao prefeito, eu consigo acessar ao Ministério Público Federal, eu consigo acessar a algum ministro, algum deputado, que antes a gente não tinha, né? Hoje, a nossa comunidade está tão visível para os entes federados que a gente consegue trazer o Ministério Público.
Então, pessoal, Gente, atenção, vamos fazer silêncio. O microfone está resolvendo aqui. Todos vocês, não deem as costas, virem para cá, por favor, Pietro, Paulo. Silêncio, por favor, que é para a gente poder ouvir nossos convidados. então, pessoal, essa questão minha em ser liderança, Oi. essa questão minha em estar liderança, em ser liderança do povoado Bom Despacho, meio que caiu no meu colo, né? Antes de ser líder da comunidade, eu fazia parte de grupos de teatro. Eu fui professor e... Eu fui coordenador e fui professor de teatro durante um bom tempo, foi na minha infância. Para poder entrar no teatro, eu passei por um processo. Até porque eu tive problemas com depressão, ansiedade. Teve vezes que não consegui nem ir a uma aula. Então, assim, para poder me autoajudar, eu tive que ser líder de uma turma, de coordenar um grupo de teatro, de participar da igreja. Cheguei a ser confrade da igreja Povoado Bom Despacho. Através daí, comecei a participar de um grupo de artesanato, né, de bijuteria. E depois disso aí, entrei na associação. Entrei enquanto secretário da associação. Em seguida, subi para presidente. A comunidade, porque eu simplesmente saí de 2 anos. Eu queria ter essa responsabilidade para si. Eu acabei até 2017, quando fez uma outra eleição, onde fui reembolsado mais uma vez por unanimidade. E aí continuei. Em 2022, teve uma eleição onde teve concorrência. E eu fiz a campanha, para mim eu não fiz. Acabei ganhando. Tem mais 2 comunidades aqui do estado de Alagoas. Por quê? Porque através da liderança do Povoado Bom Despacho, eu acabei ingressando na Congregação da Alagoas, que é uma organização estadual, que ela comanda a direção a todas as comunidades aqui do estado de Alagoas. Inclusive, por fazer parte do Conselho da Congregação de Alagoas, acabei também entrando no Conselho da CONAC, a qual fiquei designado em ser coordenador estadual por parte das 3 comunidades quilombolas que temos, né, aqui na área norte de Alagoas, que é Maricoeira, Amaragogi. Temos 3 comunidades quilombolas: Bom Despacho, a Perpétua e Macumba. Gente, estou pensando na questão do tempo, agora também. Esse foi a nossa comunidade uma aula específica sobre pertencimento étnico, sobre como surgiu os povos quilombolas, de onde a gente conseguiu aqui em Alagoas, na UFAL, e eu participei desse processo, enquanto a maioria das pessoas sem educação, pessoas que não têm cultura, fomos escravizados lá no passado, entendeu? São todo tipo de direção, todo tipo de direito, de dever para com os povos quilombolas é nada mais, nada menos que uma reparação pelo que foi feito pelos nossos povos. E que ainda hoje
nos arremete a problemas como preconceito, como a dificuldade de fazer uma faculdade, como a dificuldade de acessar a N coisas, a saúde, a assistência. A minha pergunta foi, na questão quilombola tem, pela questão negro, é isso aí? Bastante, porque assim, a cultura afrodescendente, a cultura dos quilombolas, hoje a gente tem assim, só um exemplo, pessoal, no povoado Bom Despacho, por exemplo, a gente tem a religião católica, temos a religião evangélica, a universal e outras igrejas, e apenas um terreiro, onde a gente tinha 2 ou 3 na época, de candomblé, matriz africana. Então, assim, a gente sofre esse preconceito, porque quando a gente fala, eu sou quilombola, as pessoas logo associam a negros, a escravos, a pessoas marginalizadas, entendeu? A pessoas do candomblé. Então, o mesmo preconceito que você sofre, ou você sofre por ser uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa que cultua seus santos, a gente sofre por ter descendência. Entendeu? Eu particularmente, já sofri preconceito de tudo que é jeito. Entendeu? Preconceito por conta do cabelo, preconceito por conta do meu jeito mais afeminado, entendeu? Preconceito pela minha voz, a minha fala, que é um pouco mais fina, entre outras coisas. Aonde eu sou, vamos dizer assim, aonde eu sou bem recebido, tem lugares que as pessoas me olham até meio torto, mas tem que me engolir, porque eu não cheguei até aqui para passar por tudo que eu passei anteriormente e deixar por isso mesmo. Dentro do candomblé, candomblé me refere à religião. Nós temos a lei Aldir Blanc, que cobre muita coisa do candomblé e quebra muito preconceito e nos beneficia, isso que eu quero saber. Aí nessa questão que tem já leis que beneficiam? Tem 32 certificados. Participo de quase todas as conferências estaduais de Alagoas. Participo em quase todas as conferências municipais de Brasília, representando a Camaragibe enquanto saúde, assistência e cultura, e também quilombola. Entendeu? Então, assim, a gente vai sempre em busca. Prova disso, do que você me perguntou agora, é a questão da cota quilombola. Entendeu? Hoje, a gente que na faculdade, os jovens que saírem da sua escola, provarem que é quilombola, né? Ela tem direito o quê? A nossa privilégio. Não está tendo direito de nenhum outro aluno. A gente está apenas reivindicando o direito que é nosso e uma reparação que foi tirada no passado. Denis. Vitória. A minha pergunta é ao pai dela. Eu até estava conversando com ela, né? Você mais próxima dela, e eu perguntei a ela se era certo fazer essa pergunta. Mas é uma pergunta que também fica na mente de todo mundo, porque muitas das vezes você está vendo seu Instagram, tem que é errado, porque é um preconceito muito grande, mas o que muita gente pergunta é como é que se diz? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Qual a consequência que a pessoa tem? Porque ela destruiu trabalha, vocês em alguma coisa, se a pessoa que destruiu o trabalho... Das oferendas, os trabalhos que você fala oferendas. É porque a religião está cometendo o erro de cada um mexer sua panela, sendo que nós viemos da mesma matriz.
Aí eu não poderia aqui exaltar o candomblé e dizer que isso não existe, sendo que existe. É tipo assim, na minha casa é desse jeito, na sua é desse jeito, na outra é daquele jeito, aqui e acolá. E não deveria, viemos da mesma matriz africana, me referir ao candomblé, ou a Umbanda, a mesma matriz. Deveria ser uma coisa só no sentido de ritos, no sentido de tradições e por sua vez, as oferendas. Mas na minha casa, eu recomendo que não haja essas oferendas encruzilhadas. Mas é muito popular. Eu encontro degradáveis, coisas de plástico, essas coisas. Não, eu não uso nas minhas oferendas. E por fim, acho que deve-se ter locais específicos para isso. A encruzilhada é um local específico? É um ponto de força para Exu. Mas vamos ser inteligentes. As entidades, elas não são burras. Elas sabem que o vandalismo está muito grande. Isso em relação não só a candomblé, como ano passado teve aqueles terreiros apedrejados no Rio de Janeiro, por aí que vai. Não só a candomblé, mas em relação à Igreja Católica também quebraram imagens de santos. Então, o vandalismo existe. Eu acho que você tem que ter a consciência de não colocar. Essa é a minha questão em relação às oferendas. Eu não coloco. Se vê uma macumba ali, chulamente falando, não fui eu. Eu não coloco. Até porque não existe só aquela encruzilhada, tem outras. Mas em relação à consequência, tem. Agora, eu consigo dividir as consequências em duas questões. A primeira, a gente não vai lascar quem já está lascado, desculpa a força de expressão. Às vezes a criatura que está lá chutando aquele negócio, por puro preconceito, a vida dela já não está boa. Porque se você tem a tendência a destruir, isso a gente fala na questão psicológica, se você tem a tendência a destruir qualquer coisa, é porque você precisa de conserto. Você como pessoa já precisa de conserto. Então, se você tende a quebrar prata, quebrar alguma coisa sua, psicologicamente, está precisando ser consertada. Então, se tem essa consequência, mas nesse sentido. Às vezes a pessoa que está destruindo aquilo, as entidades nem levam em consideração, e eu ensino que uma vez feita, a entidade ela não vai comer a galinha, ela não vai comer a farinha, ela não vai... Sabe, é muito espiritual, é muito na intenção que a gente faz aquilo. Então, se eu tenho a intenção de ofertar a Exu, que é o que a gente fala em relação a oferendas de rua, Exu, e o Exu se divide em duas áreas, Exu e Pombagira. Pombagira também é um Exu, só que ela seria o Exu feminino, o lado feminino de Exu. Exu, a figura masculina. Se o que eu estou dando ali é só essência, é só intenção, então eu posso fazer na minha casa, sem que seja preciso eu levar numa encruzilhada, para que assim seja banalizado e vandalizado, acho que é essa palavra. É porque eu falei referente a como você mesmo falou, as pessoas ignorantes, que não entendem, têm muito preconceito, e acabam indo lá, chutando, rasgando, destruindo, entendeu? É porque realmente aparece assisto muitos vídeos sobre isso. Aí é por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, vamos dizer o catador de lixo, que eu não sei o nome deles. O gari. Onde está a oferenda, na encruzilhada, o carro do lixo vai passar. Aquela oferenda, ela vai virar lixo. Não tem nada de místico, ela não vai pro além, não tem como, ela vai virar lixo. Aquilo vai apodrecer. Detalhe, eu preciso dizer, abre aspas, não são todas as oferendas que necessitam ter sangue. Isso também é um mito. Ah, tem que cortar a galinha, tem que cortar a cabra. Não tem. Não é toda a oferenda. É uma
tradição. Vamos dizer, de nove fundamentos, a menga, que é o sangue, é um dos 9. Existem pessoas que nem podem ter sangue nas oferendas, entendeu? Mas aquilo vai se decompor, aquilo vai virar lixo. Então o gari que pega aquilo, ele vai pagar pelo trabalho dele em recolher uma coisa que vai virar lixo? Não vai acontecer nada com ele. Eu tenho o cuidado de, em lugar de colocar cetim, a oferenda para Pombagira a gente usa vermelho e preto, por exemplo. Então, você vê nas encruzilhadas oferendas com cetim vermelho forrado, ou pano vermelho forrado, ou TNT forrado. Eu posso usar a folha da bananeira, eu posso usar a folha da mamona, da carrapateira, não sei como chama aqui, entendeu? Para que não danifique a natureza e que o lixo seja menor. Eu posso simplesmente colocar isso aí de uma maneira lá que não vai dar tempo nem da pessoa ir lá destruir. Porque as galinhas vão comer, os gatos vão comer, os cachorros vão comer. Entendeu? Se tem essa consequência, em resumo, se tem essa consequência, mas eu acho que vai muito da troca, sabe? Você está trocando com aquela entidade. Mas as entidades, elas sabem o que estão fazendo, sabem quem merece, quem não merece, e não é muito dentro dessa fantasia. Seria mais para não do que para sim. Gente, a gente vai encerrar, mas é claro que o professor Felipe vai falar. A gente encerra com a pergunta do professor Felipe, ou uma fala, não sei o que ele vai fazer. Obrigado. Gente, obrigado, Bruno. Pessoal, desculpa estar chegando essa hora, estava na aula com o pessoal do terceiro ano, mas eu gostaria muito de participar, de fazer minhas questões, colocar as questões para a mesa. Mas antes, eu gostaria de parabenizar o Bruno, parabenizar a escola, parabenizar vocês, parabenizar todos que ficaram até aqui. Só demonstra o interesse dos alunos e a potência que o evento Freva tem mostrado, né, para a comunidade escolar e para a comunidade camaragibana. Eu gostaria de dizer também que é a primeira vez que está sendo feito na escola. Eu fui aluno daqui, nunca vi um evento como esse. O conteúdo sobre questões afro-brasileiras era apresentado de uma forma muito pontual, muito rápida. Eu só vim me apropriar disso. Estava conversando com o Denis aqui também, só na universidade. Então, assim, é um privilégio, gente, para nós aqui da escola, enquanto comunidade, estarmos recebendo pessoas que entendem do que estão falando, sabe? E que podem tirar dúvidas, que podem contribuir para o aprendizado de vocês. A minha questão surge de uma experiência de aula que eu tive aqui, tem um mês mais ou menos, com a Daça, uma aluna aqui do terceiro ano, que, numa determinada situação, eu acabei levantando uma dúvida. Aí a Daça falou assim: o nome dessa como é que se diz? Dessas pessoas que atuam dentro do candomblé são hereges, não foi isso? Foi uma situação assim parecida. Aí eu perguntei assim: nossa, você sabe da expressão, né? Porque eu sei que ela é evangélica, né? Aí ela disse: sei, professor, eu fui pesquisar para me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, veja a fala dela, eu guardei isso. E depois eu pensei assim: nossa, que bacana, que genuíno, né? Você se interessar pelo outro para se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Isso pressupõe que a pessoa tem uma coragem, tem uma altivez, tem uma humildade para sair da sua zona de conforto e tentar entender o outro, entendeu? E é nesse sentido que assim, eu parabenizo todo mundo que está aqui, porque está tendo essa atitude, essa altivez também. Mas eu gostaria de perguntar a qualquer um dos 3 ou dos 4, né? Como eventos como esse, como o contato com outras formas de religiosidade pode contribuir para a formação humana dessas pessoas, entendeu? Porque a gente acha assim que é uma coisa curiosa, mas isso aqui é fundamental para a gente melhorar como ser humano, tá entendendo? Então, assim, aqui se sente... Pode ficar à vontade, assim, pode contar a partir da sua vivência, como isso mudou, melhorou a sua vida, e como isso pode melhorar a vida das pessoas, como conhecer o outro, né? Não é isso? Obrigado, viu, gente? Desculpa aí, tá já nessa hora fazendo essa pergunta. Bom dia a todos.
eu acho muito importante porque quebra esses mistérios que tem, passa a conhecer, né? E depois que as pessoas que têm esse preconceito passam a conhecer sobre o assunto, como está sendo aqui conversado, todo mundo fazendo suas perguntas, tudo, quebra esse negócio, porque as pessoas simplesmente se afastam. Vai para lá, macumbeira, Eu chego, trabalho em outro lugar em que as pessoas não querem nem sentar perto de mim. Eu não estou nem aí. Estou fazendo o que eu estou vivendo. Aqui eu me sinto mais acolhida, porque as pessoas, assim, elas respeitam. Eu converso com a minha parceria à noite, a Joelma, ela frequenta a igreja evangélica, mas ela senta de boa, quando ela está cansada de ouvir sobre o pai. Isso. Eu conto sobre as minhas coisas no terreiro, sabe? É o respeito, a gente se sente acolhido. Porque a gente pode ouvir, tá no local, pode ouvir um evangélico colocar seu hino alto. Eu ouço de boa. Católico pode colocar suas músicas também de boa. Agora, se eu colocar no meu celular um toque de Exu com Bajeira, tá repreendido. Por que isso? A mesma coisa que eu acho assim, um pouco absurda. O que eu acho estranho também, em ambiente escolar, por exemplo, vamos começar a reunião, vamos rezar um Pai Nosso, que é uma oração universal. A conversinha é essa, mas se vamos fazer uma saudação a Exu, então, todo mundo sai correndo. De respeito isso. Ou de conhecimento. Tipo, um negócio que eu até comentei com a Vitória. Se tem alguém aqui que tem dúvida sobre o Cosme Damião, é até uma ação de caridade que a gente faz com a intenção das crianças e a gente arrecada, brinquedo, tipo uma festa, um aniversário. Mas quando a gente vai fazer as doações, que saímos nas ruas, a maioria dos pais diz, pegue não. Puxa mesmo, filho. Pegue não, esse negócio do diabo. Gente, é só um brinquedo. Sendo que se for fazer em outras religiões, todo mundo tá lá para pegar. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Pode pegar. Aí isso machuca, assim, um pouco, sim. Mas quem está perdendo são eles. Até as crianças vão na inocência pegar porque quer um pirulito, porque quer uma pipoca. Por que eu sou do Candomblé? Porque foi um chamado. Assim, foi uma coisa do destino. E hoje em dia eu sou por gratidão, eu tenho prazer de ser candomblessista. Não sinto vergonha alguma, como o pai falou. Não vejo necessidade disso aqui, porque a entidade em si, o axé em si, não está nisso aqui, não está numa veste, não está em nada. Está aqui dentro, entendeu? E hoje em dia, eu sou por gratidão. Nada do que eu faça, nenhum preconceito que eu venha enfrentar, que são muitos, eu não estou nem ligando, paga o que eu alcancei no Candomblé, com a religião. A maior deles foi que muita gente, uns acreditam, outros não. A cura do meu filho, porque os preconceituosos só falam do mal. Mas eles nem imaginam as coisas que o Candomblé faz. Com o Candomblé eu me tornei outra pessoa. Quebrei muitos preconceitos que eu tinha comigo mesmo. Aprendi a ser uma melhor pessoa. Aprendi a caridade. Eu não tinha esse negócio. Aprendi a me turmar com as pessoas. Aprendi várias coisas. E assim, o que me tocou muito, poxa, o povo só fala, vai porque é para procurar homem,
o candomblé é para procurar homem, é para você ficar rico. Teve uma pessoa que citou, fazer o mal, né? É porque vai procurar para matar não sei quem, para matar... Tem isso, como o pai falou, que o mal não está na religião, o mal está dentro de si. Você pode desejar o mal até com a oração. Ô Senhor Jesus, faça com que fulano separa aquele homem daquela mulher. Isso está desejando mal. O mal está só você chegar lá com a vela preta ou isso ou aquilo. Não. Está dentro do ser humano o mal. Muita das coisas do preconceito que foi criado não é da religião em si, são as pessoas que estão dentro que sujam a religião. E assim, a coisa mais bonita foi dentro do candomblé é a cura, eu achei. Porque meu filho, aos 6 anos de idade, meu caçula, ele teve leucemia. Isso onde eu chego, conto. Ele teve um período que era doente, e levava para os médicos e não descobria. Só que como eu já perdi meu pai e minha mãe com câncer, eu sabia mais ou menos pelos sintomas o que é que se tratava, a doença dele. Quando eu perguntava à médica, ela também sabia, mas não tinha coragem de me dizer. Chegava na HGLS, fazia os exames, aí dizia, não deu nada não, mãezinha, é só uma virose. Doutor, não sou leiga. E já estava dentro da casa, aí o pai, minha filha, quando sair do hospital, vem aqui. E o pai lá, fazendo as oferendas aos orixás, saía da casa dele debaixo de chuva, para ir para o antigo terreiro que a gente tinha, fazer as oferendas, fazer as curas para o Mateus. Até que quando ele botou um jogo, a entidade disse, e os orixás também confirmaram que era a leucemia, o problema do meu filho. E o que eles pediram em troca era a gratidão, que fosse criado dentro da religião. Não é nenhum mal. O pai mesmo me ensinou todas as coisas. Lá, teve uma pessoa que entrou em contato, aí para chegar até o pai, disse que vamos marcar qualquer dia para tomar uma cervejinha. Já leva por esse lado. Porque os Exu e as pombagiras bebem, é obrigada a beber, eu sou obrigada a beber, eu sou obrigada a fumar, eu dei o cigarro, eu dei o gosto do cigarro. Mas a minha pombagira, quando chega, ela fuma, meu Exu fuma, o Exu toma pitu, eu dei pitu, mas ele toma, mas aí é com ele. Aí o povo tem muito disso, porque é muito namoradeira, é porque agarrada com o homem. Porque o meu propósito lá não é esse, não é de ficar rico, quer ficar rico, vai trabalhar, levanta e vai trabalhar. Eu quero ficar rico. Mas o povo tem disso, porque não é tão bom. E por que ainda não acertou o número da Mega Sena, não jogou? E por que ela tem que trabalhar todo dia, lavar 100 e poucos pratos todo dia? Não é tudo tão bom? Porque está ao lado da magia, da fantasia que o pai falou. Não é disso. É os compromissos que a gente tem com eles, é os propósitos. É quando a pessoa é grata. Eu sou grata, não há nenhum sacrifício no mundo que eu possa fazer enquanto eu estiver viva que venha pagar. Não tem nada que eu faça que pague. Então eu sirvo a orixá, eu cuido do meu Exu, da minha pombagira, assim como tem os da casa. Não há nada que eu faça que pague o que eu alcancei, os livramentos, porque o professor Caio que foi buscar a gente lá, ele viu que é um pouco longe. Então, à noite, é esquisito. Uma mulher sozinha sair daqui a pé, ali pela Rua da Biquinha, quem conhece, sabe que é esquisito, mas eu já estou aqui uns 3 ou 4 anos. Sim, sempre vou à noite, mas graças a Deus, primeiramente, porque muita gente acha que a gente não crê em Deus, nós cremos em Deus, sim, que Ele é o Supremo. Tudo só acontece com a permissão dEle. Ele foi o Criador de tudo.
E há Exu que vai me acompanhando, vai me guardando. Não queira dizer também, na base da fantasia, que eu vá ter um iPhone, sei lá que eu não tenho coragem de pagar isso. Que eu vá com o iPhone aqui, ó, falando com o bofe, tá mandando mensagem no meio da noite, passar por boca e tudo, pelos marginais. É que não vou ser roubada. Vou, porque aí você está testando. E não pode ser. Não quer dizer que eu vá viajar. Vou para Maceió, que lá, a Casa do Santo é lá em Maceió. Vou deixar minhas portas abertas, o portão escancarado. Vou dizer que não vou ser roubada, porque o Exu está guardando. Não, feche seu portão, passe sua chave, cadeado, a corrente. Mas Exu está lá livrando. Pois é, o povo tem muito disso, é a fantasia, como o pai falou. Que falaram até, disse, se isso fosse tão bom, o candomblé fosse tão bom, ela estaria rica, ela não estaria trabalhando, estaria com um belo de um bofe, desfilando na rua. Não, ele abre os caminhos. Ele abre os caminhos. A gente, assim como qualquer religião, abre os caminhos. A gente tem que se levantar cedo e procurar. Se está desempregado, vá botar currículo, vá. Agora, se chegar lá, você quer escolher trabalho bom, tal, isso, e não consegue, é um problema seu. Mas não quer dizer que vai acontecer milagre. É uma coisa muito bonita que eu acho da casa que eu faço parte, é que o pai não permite bebedeira, não permite que irmãos de santo, que chegou uma pessoa para me procurar e disse, oxê, você tem essa intimidade de falar isso com seu pai? Eu disse, tenho. Porque além de zelador do meu santo, ele é meu psicólogo, ele é meu assistente social, ele é meu pai, minha mãe, é tudo que eu tenho. Então eu tenho essa liberdade de conversar com ele. Aí disse, então é verdade que os pais de santo, a pessoa para entrar nessa religião, tem que ter relações sexuais com o pai de santo ou com a mãe de santo? Eu disse, não. Tá aí a parte onde as pessoas sujam as religiões, porque muita gente, qualquer delas fazem, aí tem casa e não pode. Se um filho de santo entra na casa, chega lá para botar um jogo e tal, e o pai percebe que o filho de santo já está com outra intenção com ele, e o pai nem aceita. Se está precisando de um banho, o pai manda eu, a Mica fazer, ou qualquer outra pessoa fazer, mas ele não bota a mão. Porque ele sabe que a pessoa está com intenção. Ou se ele até admirou, a pessoa olhou assim e disse, eita, ele já não bota a mão. Mas muitas pessoas por aí que fazem as coisas erradas, aceita e tem que ter relação, e tem que isso ou aquilo para poder estar dentro da casa, tem que fazer isso sim. Isso o pai não aceita. O pai diz o quê? Quer ficar rico, levante e vai trabalhar ou jogue na Mega Sena. Vai tentando até conseguir. Aí você vai ficar rico. Quer arrumar homem ou mulher, vá para o Tinder, ou se arrume e saia. Agora aqui na minha casa ele não permite. Ele não permite nem relação que alguém tem intenção nele fique na casa e nem irmãos de santos, a menos que já entre um casal. Aí já veio de fora. Mas entrar e se relacionar lá dentro, ele não permite. Ele volta para fora. Porque isso é errado dentro da religião. Gente, olha, tem uma fila de perguntas ali, mas a gente vai encerrar esse momento, certo? A gente quer convidar o professor Cabelinho. Professor Cabelinho, por favor, vem aqui, que tem um trabalho incrível aqui no Paço do Camaragibe, resgatando a cultura da capoeira e desenvolvendo crianças, adolescentes, adultos, mulheres, enfim, uma diversidade de pessoas se envolvendo no movimento da capoeira, cordão de ouro, graças ao monitor Cabelinho que está aqui. Os aplausos para ele, gente. Uma honra. Desde já a gente agradecer Tainá, o Babalorixá, o pai Beto de Oiá, muito obrigado. Luiz Fernando, liderança do Bom Despacho. Quer dar uma palavra, pai, para encerrar? Uma palavra, Luiz Fernando. Tainá, uma palavra. Professor Cabelinho.
Bom dia, pessoal. Me apresentar logo aqui, beleza? Meu nome é Alisson, mas conhecido na capoeira como Monitor Cabelinho, beleza? Tenho 21 anos, pratico capoeira há 8 anos, né? O nome do grupo da gente é Cordão de Ouro, e eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre a importância que a capoeira tem, né? Tanto aqui na nossa terra, como no estado de Alagoas, ou no nosso país, Brasil, beleza? Como não só no Brasil também, né? Que a capoeira é em todo lugar, beleza? Vou dar uma palavrinha aqui logo com a Andresse, certo? A secretária do passe, para que eu vou iniciar com o berimbau aqui e depois eu dou a minha fala, certo? Bom dia! Primeiro, antes de falar sobre a capoeira, eu vou fazer uns questionamentos a vocês. Porque o que é a capoeira? Ela é uma dança? Ela é uma arte? Ela é uma luta? Ou ela é uma religião? Porque muitos veem a capoeira como religião, outros como luta, outros como arte. Isso vai depender muito da interpretação de cada um. A capoeira ela não é uma religião. A religião está no capoeirista. A capoeira, ela já foi considerada como uma luta, mas hoje ela é o quê? Uma dança, uma arte. Inclusive, ela foi tombada pela Unesco como patrimônio imaterial cultural em 2014. Ou seja, passem tempos, pessoas, gestões, mas ela vai permanecer. Existe uma parte da música, de uma das músicas da capoeira, que fala o seguinte: foi tanta dor, parecia que eu ia morrer, mas foi a partir da dor que o que aconteceu, eles tiveram entendimento, e foi a partir da dor que eles começaram a observar animais. Foi daí que surgiram os primeiros movimentos da capoeira. A capoeira, ela antes era luta. Ela foi trazida pelo Brasil pelos escravos afro-brasileiros. Os escravos que foram trazidos por navios negreiros. Foi a partir daí que surgiu a capoeira em território brasileiro. Porque os escravos, eles apanhavam tantos, eles eram tão oprimidos, que surgiu essa ideia. A partir da dor, eles começaram a observar os animais e, a partir da observação, surgiram os primeiros movimentos de capoeira. E quando os seus senhores observavam isso, o que eles falavam para eles? Que era uma dança. Mas, depois disso daí, quando acabou a escravidão no Brasil, foi o que aconteceu? Surgiu, a capoeira ela foi vista, a partir de um decreto, como marginalização. Era crime. E quem praticasse a capoeira, ainda no século XVI, XVII, era preso e ficava entre 2 e 6 meses. Eles pegavam entre 2 e 6 meses de prisão. Mas foi quando o mestre Bimba, o principal autor da capoeira, ele interviu e fez trazer a capoeira como uma prática de esporte. Dor, foi tanta dor, parecia até que ele ia morrer. Dor, era dor que maltratou,
de sofrimento ajudou ele crescer. Era dor, era dor, foi tanta. Parecia até que ele ia morrer. Dor, era dor que maltratou. E sofrimento ajudou ele crescer. Foi arrancado a forças de suas terras, onde foi rei, respeitado de valor. Foi jogado lá no fundo de uma senzala, onde foi rei, respeitado de valor. Era dor, dor, era dor, foi tanta dor. Parecia até que ele ia morrer. Dor, era dor que maltratou. E o sofrimento ajudou ele crescer. Eu não posso ficar aqui. Lá pra Senzala eu não quero ir. Hoje eu vou me libertar. Vou lá pra capoeira. Vou encontrar zumbi. Pessoal, eu vou dar uma iniciativa aqui com o pessoal, fazer um pouco de apresentação aqui. Pode ser? Pode? Um pouco eu dou uma palavrinha, beleza? Já chega a merenda, gente, calma. Aí, olá, quero ver bater, quero ver cair. Zum, capoeira mata onde tem maribondo, onde tem maribondo. Olá, e quero ver bater, quero ver cair. Lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, lá, e. Oh, lá, e. Vieram três pra bater nele, vieram três pra bater nele. Fizeram faca pro rei de facão, fizeram faca pro rei de facão.
Você não sabe que pode fazer o negro. Você não sabe que pode fazer o negro. Trocar as mãos pelos pés. 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 No tempo que a capoeira era um jogo pesado, menino que entrava em roda, saía de braço quebrado, jogava nele uma rasteira, foice de mula e uma queixada, abulha e uma peça pulada, jogava ele na calçada. Menino que entrava em roda, quando sabia da pernada, abalou cajueira, abalou, deixa abalar. Ora, abalou, deixa abalar. E como visto, a capoeira, ela não é uma luta, é uma forma de defesa. Eu estou me defendendo do meu oponente. Mas isso foi antes, foi no passado, porque os escravos precisavam se libertar. Eles queriam, ardia o desejo deles de voltar para sua família, porque eles estavam escravizados, eles eram oprimidos, eles apanhavam e muitos até a morte. E ardeu aquele desejo neles de voltar para a família, de ser liberto. Hoje, a capoeira é um esporte. E como os meninos se apresentaram aqui, um bateu no outro. Eles se apresentaram, como posso falar? Como a dança, expressão corporal. Eles se expressaram através do corpo com os movimentos da capoeira. Então, pessoal, que nem a Andressa estava falando, né? A capoeira, ela não é uma religião, certo? Quem tem religião é o capoeirista. Quem traz a religião para dentro da capoeira é o capoeirista. Então, ou seja, o capoeirista aqui escolhe qual é o que ele quer praticar, se é capoeira ou é religião em si. Principalmente também, que eu não sou contra sobre nenhuma religião, sou a favor, certo? Começando também que... vou apresentar aqui também. Quem sabe o nome desse instrumento aqui? Não ouvi? Mais alto? Ou seja, é um dos instrumentos da capoeira mais conhecido como berimbau, né? E um dos instrumentos mais famosos que tem na capoeira. Sem ele, a capoeira também não é nada. Ou seja, a história da capoeira, ela fica destruída sem o berimbau. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem recebido a gente aqui. Muito carinho, né? Desculpa por qualquer coisa aí, agradeço a todos aí, beleza? Só para comunicar, dia 30 a gente vai se apresentar, beleza? Na escola de vocês aqui, não sei onde é que vai ser ali. Pronto, a gente vai estar aí para colaborar com todos vocês, para ajudar vocês, beleza? À disposição de vocês aí, beleza? Obrigado, professor Cabelinho, grupo de Capoeira Cordão de Ouro, lindos, maravilhosos. Pai Beto, Tainá, Luiz, muito obrigado.
Estamos com o FEIVA, o Festival Estudantil de Registros e Vivências em Artes. Vamos lançar os aplausos para todo mundo, né? Acabou já. Encerrar a live.